é você focar nas junções do inglês, ok? O que são as junções do inglês? É bem simples, ok? Ó, as junções no inglês é todas aquelas palavras que na hora que elas são pronunciadas, elas meio que se juntam, elas se combinam. Então, por exemplo, ó, eu trouxe alguns exemplos aqui pra vocês, ó. Quando o americano, por exemplo, ele vai falar sobre o futuro, a maneira escrita seria I will. I will, certo? Só que quando ele fala, ele junta essas duas palavras. E qual que é o som que vai sair? Olha que engraçado. I will, ele vai virar all. All. I will, quando um nativo americano vai pronunciar, que significa eu vou, ele vai pronunciar all. All. Então, por exemplo, eu vou viajar. I'll travel. Eu vou estudar. I'll study. Eu vou ficar. I'll stay. Tá vendo como é totalmente diferente? E é por isso que às vezes você tá ouvindo lá o seu filme, sua série, sua música, está falando com essa pessoa e você fica boiando, você fica, meu Deus, o que ele quis dizer all? O que é a palavra all? Você conhece, você só não conseguiu captar na hora que ele falou. Por quê? Porque você não estudou e se aprofundou sobre as junções. Ou seja, I will vira all. All. Going to, que também pode ser o futuro, tá bom? O going to, olha como é diferente. Eu tô falando sobre o futuro, também eu posso falar I'm going to. Eu vou fazer alguma coisa, por exemplo, I'm going to buy. Eu vou comprar. Só que na hora que o nativo tá falando, ele não fala going to, ele fala gonna. Gonna. Então você não vai ouvir I'm going to, você vai ouvir I'm gonna. Eu vou, I'm gonna. I'm gonna buy, eu vou comprar. I'm gonna stay, eu vou ficar. Ou seja, é totalmente diferente. Então, galera, o primeiro passo simples para você destravar o seu ouvido e começar a ter facilidade para entender essas pessoas é você focar em aprender as junções. É você focar em aprender como os nativos conectam as palavras. Porque aquele inglês que tá no livro, que tá no papel, ele não é o inglês que você vai ouvir quando você estiver realmente lá falando com uma pessoa de fora, com um gringo, americano, com um britânico, é totalmente diferente. Então esquece o inglês que você viu no papel e foca no inglês que é realmente utilizado na prática, na vida real, ok? Ó, tem um amigo meu aqui, ó, o Lucas, Lucas Reis, tá aí, Lucas. Ó, eu e o Lucas, eu conheci ele, na verdade, em Floripa. E ele tava lá comigo e a gente ficou num hostel, né? E tinha muita gente de fora. E o Lucas, ele com certeza percebeu isso. Que os gringos, eles falam de uma forma totalmente diferente do que a gente aprende, às vezes, na escola tradicional. Que a gente vê ali no inglês dos livros, no inglês que tá no papel, né? É totalmente diferente. It's totally different. E a gente precisa focar nisso se você quer destravar o seu ouvido, se você quer ouvir com clareza, tá bom? Então essa é o primeiro passo, a primeira técnica que eu quero te passar aqui hoje. E o segundo passo, ele é bem simples, tá? E é, na verdade, um hack que eu uso hoje, mas eu uso pro contrário, eu vou explicar pra vocês. Eu uso, deixa eu colocar aqui pro pessoal do YouTube ver, é um speed controller, na verdade. Galera, quando você estiver assistindo algum filme ou alguma série lá, ou assistindo um vídeo para treinar o seu inglês, se você achar que tá muito rápido, se você achar que a pessoa tá falando de uma forma acelerada, o que você vai fazer? Você vai usar o Speed Controller. O que é o Speed Controller? Ele é uma extensão que você pode colocar no seu navegador, que você pode ou diminuir a velocidade do vídeo ou aumentar a velocidade. Então o que você vai fazer? Se tá muito rápido, aquele trecho que você tá estudando, você vai fazer o quê? Você vai, ao invés de colocar na velocidade normal, você vai diminuir para 0.8. Ou seja, vai ficar mais
não vai ficar tipo slow motion, mas vai ficar um pouco mais articulado. Ou seja, você vai ter um pouco mais de facilidade de entender. Você vai tocar nessa velocidade um pouco mais reduzida, você vai ouvir e depois você volta para a velocidade normal para comparar. Entendeu? Vou anotar aqui para vocês, ó, o nome do aplicativo. É uma extensão, na verdade. Ou seja, tá muito rápido, primeiro coloca lá um pouco mais devagar, aí você escuta, compreende e depois escuta de novo na velocidade normal. Será que eu tenho certeza que isso vai te ajudar a compreender. E você vai realmente perceber, tava rápido porque ele fez essa junção aqui. Ele juntou essa palavra com essa. Ou seja, quando você usa essa extensão da forma correta, isso pode auxiliar o seu aprendizado. Eu não estou falando aqui para toda vez que você for colocar alguma coisa em inglês, você diminuir a velocidade. Não. É só em momentos específicos. Quando você realmente, putz, eu não estou entendendo nada aqui. Você vai lá, diminui um pouco, escuta o que você precisa escutar daquele trecho e depois volta ao normal. Galera, hoje em dia, quando eu vou. Pra vocês terem uma ideia, eu segui esses passos que eu tô te passando aqui. Eu não tô te falando porque eu vi isso aqui em algum lugar. Eu apliquei. E deu tão certo pra mim, me deu tanto resultado que hoje, quando eu vou escutar um podcast, por exemplo, a velocidade normal, às vezes ela parece que tá em câmera lenta, de tanta clareza que eu tenho pra entender as pessoas. E como que eu cheguei nesse nível? Aplicando isso que eu quero te passar aqui hoje. Então não é impossível, it's not impossible, é sobre você aplicar, é sobre você se comprometer com a sua aprendizagem, com o processo. Vai chegar um dia que você também tá escutando lá em velocidade normal um vídeo, uma série, e você vai estar entendendo 100%. Que se você acelerar, você também vai conseguir entender. Só que você precisa passar pelo processo, entendeu? Por exemplo, hoje eu tento todos os dias escutar um podcast, né? Só que às vezes tem tipo meia hora o podcast. Eu falo, putz, meia hora é muito tempo. Aí eu vou lá e eu coloco tipo em velocidade 1.5 hoje em dia. Aí ao invés de meia hora que seria pra finalizar, eu finalizo em 15 minutos, 20 minutos. Ou seja, por causa de tempo mesmo, não porque eu quero. Mas por causa de tempo eu vou lá e acelero. Só que se você tá aprendendo agora, você tá do zero, do básico, você tem que usar isso de forma diferente. Você desacelera um pouco pra treinar, depois você volta a normal speed, tá bom? Qual é o nome do aplicativo? Ó, Speed Controller. That's the app.